construção de uma gestão pública mais participativa, transparente e democrática, ouvindo as vozes da população e planejando juntos os próximos 4 anos de políticas públicas. Lembrando que este evento está sendo transmitido ao vivo pelo canal do YouTube, a saber, da Prefeitura Municipal de Parnamirim. O Plano Plurianual, o PPA, é um instrumento que define as prioridades e os investimentos do governo municipal para os próximos 4 anos. Mas este não é um plano qualquer, é um PPA participativo. Isso significa que ele está sendo construído com a contribuição direta da população, ouvindo os anseios, as necessidades e as ideias dos cidadãos de todos os bairros de Parnamirim. Hoje, vamos apresentar com esse processo vem sendo conduzido, os principais temas debatidos e como a sua participação tem ajudado a construir uma cidade mais justa, inclusiva e eficiente. Senhores e senhoras e autoridades presentes, sejam todos e todas bem-vindos. Gostaríamos de convidar para compor o dispositivo as seguintes autoridades: a senhora vice-prefeita de Parnamirim, Kátia Pires. A excelentíssima senhora vice-presidente da Câmara Municipal de Parnamirim, vereadora Harika Bastos. O senhor secretário adjunto de Planejamento e Finanças, Rumenig Araújo Peixoto Marinheiro de Souza. Queremos, nesse momento, registrar a presença do senhor secretário do Gabinete Civil, Caio César Varela. Como também da secretária adjunta do Gabinete Civil, a senhora Charliane Valesca Estevão. Da senhora secretária adjunta da Secretaria de Administração e Recursos Humanos, Franquilândia Leite Moreira Fonseca. Do senhor secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Antônio Vinícius da Costa Barros. Da senhora secretária municipal de Assistência Social, Fativan Alves Moura de Pai. Da senhora secretária da Mulher e Direitos Humanos, Kátia Francinete Palhano de Oliveira. Da secretária adjunta da Secretaria da Mulher e Direitos Humanos, Elze Soares. Do senhor secretário adjunto da Secretaria de Segurança, Defesa e Mobilidade Urbana, o senhor José Carlos Melo de Brito. Da senhora secretária adjunta da Secretaria de Educação, Márcia Regina Vieira de Moraes. Senhoras e senhores, pedimos que todos se coloquem em posição de respeito para a execução do hino nacional brasileiro e do hino de Parnamirim. Em tempo, registramos ainda a presença da vereadora Ralessa de Clênio. Brasil, um sonho intenso, raio vívido,
Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol as mãos de ti, pátria amada, Brasil. Pedimos a todos que tomem os vossos assentos. Daremos nesse momento abertura ao uso de fala e para isso convidamos o senhor secretário adjunto de Planejamento e Finanças, Rumenig Araújo Peixoto Marinheiro de Souza, para o uso de fala. Bom dia a todos. Quero parabenizar justamente a gestão, em nome da prefeita Nilda, por essa iniciativa, essa mudança, porque é uma peça de extrema importância para o município e o avanço de Parnamirim. Por que essa abertura, esse evento, né? Porque muitas vezes acham que um evento é importante para algumas coisas e outras não. Essa aqui é um dos eventos mais importantes do início da gestão da professora Nilda. Por quê? Porque é uma peça para a gente tirar da gaveta e sim fazer um planejamento estratégico para o avanço de Parnamirim. E esse início desse evento é para oficializar justamente os trabalhos da elaboração do PPA. Aqui dá o início oficial da abertura dos trabalhos da elaboração do PPA. Porque a secretaria, em nome do secretário Kelps Lima, venho justamente falar aqui e poder pontuar alguns pontos importantes que os senhores precisam observar e a gente buscar trazer a população para a prefeitura. Porque essa peça de extrema importância, se a gente for bem elaborado, estrategicamente, a gente pode avançar cada vez mais uma Parnamirim que o povo quer, que é justamente o que o povo pediu, a mudança. Então, a mudança precisa vir agora, nessa gestão. Eu pontuei algumas questões aqui, mas a gente vai pontuar outras questões do nosso cronograma de elaboração. E eu estou vendo que tem alguns secretários, servidores, e agora a gente está ao vivo também, para que todos tenham consciência que o trabalho que vai ser adotado e vamos buscar justamente uma peça transparente, uma peça que tenha a participação de todos, não só da gestão executiva, e sim do legislativo e junto com o povo. Vocês vão ver um cronograma que vamos escutar as associações, vamos escutar os sindicatos, vamos escutar a população.
Vocês vão ver o que está sendo planejado dentro da Secretaria de Planejamento e Finanças. Vai ter site, o site vai estar ativo para vocês, vai ter o Instagram, vai ter justamente, presencialmente, a coleta de informações para que a gente possa colocar a necessidade do povo, a necessidade de uma construção, de uma necessidade de uma reformulação. Aquilo que eu falei no início, que antigamente não só o município de Parnamirim, muitos outros municípios elaboram uma peça dessa formalmente, protocolarmente, dentro das normas da Constituição, que a gente possa obedecer, né? Vocês muito bem observaram, a gente já enviou o projeto de lei, a Lei Diretriz Orçamentária. Por que a gente enviou antes esse projeto? Porque para a gente cumprir a legislação. Cumprindo a legislação da Constituição. Mas eu quero observar e deixar um ponto que vocês podem estar mexendo na cabeça de vocês, porque a LDO foi antes, para cumprir justamente um prazo. E tem esse conflito no início de gestão, no primeiro ano de gestão. Isso está sendo alterado dentro do Senado e na bancada federal, uma PL que está tramitando, que vai vir justamente uma diretriz de cima para baixo, para quando o primeiro ano de gestão não acontecer isso. Porque a primeira peça de planejamento é o nosso PPA. Depois vem as diretrizes, que vai dizer a execução da nossa elaboração, que vai ser a LOA. Então, é uma peça que tem que ter uma conectividade com uma com a outra. PPA, LDO e LOA. Então, vou falar para vocês e deixar claro para vocês que essa peça está sendo elaborada, o nosso PPA, aqui é o lançamento oficial. O protocolo oficial no Poder Legislativo vai ser em agosto. Então, essa peça está sendo elaborada, está sendo executada, está sendo bem conceituada, pegando todas as linhas de todas as secretarias, para a gente poder entregar e protocolar uma peça não fictícia, e sim real, da necessidade para o avanço de Parnamirim. Eu quero dizer a vocês que nesse início de elaboração, a gente já iniciou os trabalhos, sem ser oficial, porque a gente, no primeiro dia de gestão, a gente já iniciou esse trabalho de elaboração, pegando o quê? O plano de governo, os planos setoriais, chamando os secretários, qual é a pauta, quais são as ações que vão ser executadas no ano 2026, 27, 28 e 29, também deixando claro para eles que o nosso sonho é construir tudo, colocar muitas ações em cada secretaria. Mas será que tem dinheiro para executar tudo em um ano só? Então a gente tem que ver as prioridades. Então isso vai sendo elaborado de acordo com a construção de cada ponto, de cada equipamento, para onde e qual o recurso que vai ser destinado. Por isso que muitos secretários a gente está reunindo, porque aqueles secretários que reúnem com senadores e deputados, e até mesmo a prefeita, que é promessas dos deputados, promessas dos senadores, isso aí, a Secretaria de Planejamento tem que colher essas informações, o que foi prometido para os senadores, para nossa gestão, a gente conseguir colocar dentro dessa peça, porque é necessário colocar todas as ações que a gente vai executar, né? Muitas delas tem um secretário que diz assim: eu vou construir um ginásio, mas ele fica com essa informação para ele. A população está querendo essa informação. Então, por isso que essa peça está sendo elaborada, não só interno, mas sim externo também, chamando a população, escutando a população. Vocês vão ver justamente na apresentação com a nossa equipe da secretaria, esse nosso cronograma, que inicia oficialmente. Vocês vão começar a receber convites, não só os secretários, a equipe técnica, mas também os sindicatos, as associações, e também tem as plenárias por bairro, para a gente escutar a população, conhecer as questões de cada setor. O PPA sai
vamos dizer aqui, do centro administrativo, de uma sala, e vai para a população, escutar o que realmente o povo quer. E se aquilo que eles estão pedindo já está implementado dentro dessa peça. Então era isso que eu tenho para falar para os senhores, e eu deixo aqui essa mensagem que os senhores levem para as suas secretarias, os seus servidores levem para as suas casas e olhe com outro olhar para uma peça dessa importância para a nossa cidade. Porque sem uma participação, sem o conhecimento do que realmente vocês estão precisando no seu bairro, na sua unidade, a gente precisa implementar e colocar, implantar nessa peça. Muito obrigado a todos. Convidamos para o uso da fala a excelentíssima senhora vice-presidente da Câmara Municipal de Parnamirim, vereadora Harica Bastos. Em tempo, gostaríamos de registrar a presença da senhora secretária de Serviços Urbanos, Carol Pires. Como também do senhor secretário municipal de Esporte e Lazer, Bira Marques. Bom dia a todos e todas. Um pouco fanha, mas sempre muito pronta para falar sobre PPA, né? É com muita honra que hoje, representando a Câmara Municipal de Parnamirim, eu trago aqui uma fala que se configura diante de todo o trabalho de gestão, de aprendizado, de academia. É quando você chega frente a uma cidade, do porto da cidade de Parnamirim, e tem a oportunidade de colaborar com uma das peças orçamentárias, na verdade do ciclo orçamentário de uma cidade. Aqui poderia ser o lançamento do carnaval, da festa, de algum movimento cultural, e eu tenho certeza que essa casa estaria cheia. Mas as pessoas que estão aqui, elas são essenciais para a construção de um projeto de cidade. E por isso que na fala existe a classificação dos técnicos, dos secretários, de vocês que vão fazer o exercício de um novo modelo urbano da cidade de Parnamirim. É fato e é necessário registrar que nós passamos de uma trajetória temporal, onde a cidade de Parnamirim passa 24 anos dentro de um plano de governo, não um plano de cidade, né? Um plano de governo, onde foi passado de gestão a gestão, e dentro de uma imagem de um gestor único. E hoje nós temos a possibilidade de traçar um novo exercício de mudar esse modelo de cidade. E aqui eu acredito que estão os técnicos responsáveis por esse pensamento. E o que eu gostaria de considerar, que todos vocês fizessem esse exercício nas secretarias, e assim como nós vamos fazer na Câmara Municipal, é de analisar o modelo adotado pela prefeita Nilda durante o processo das eleições. Mas, Harica, isso é válido para o PPA? É sim. Eu estava no outro lado, eu estava vivenciando um outro grupo político, mas era fácil de identificar um modelo adotado pela prefeita Nilda e pelo grupo político de Nilda, de ir às ruas e buscar ouvir a população dentro de encontros e painéis de escuta ativa da população. E isso foi uma das características da gestão de Nilda, que buscava ouvir a população nesse processo de construção coletiva. E essa característica ela precisa estar presente no PPA participativo. Ir às ruas e ouvir a população é tão somente a oportunidade de construir coletivamente, mas também deixar a marca da gestão e conseguir transmitir para a população o verdadeiro interesse ou o verdadeiro objetivo, na realidade, que a gestão tem. Outro ponto é analisar todos os programas e projetos dentro e apresentados dentro do plano de governo da prefeita. Se vocês não tiveram essa oportunidade de fazer, eu fiz assim que ela ganhou. Sim, que a prefeita Nilda, dentro dos 3 meses que eu tive depois de eleita vereadora, eu tive o exercício de analisar cada plano, cada projeto, cada atividade que a prefeita colocou dentro do seu plano de governo. E essa é uma tarefa muito delicada, principalmente para hoje quem assume uma secretaria como secretário. Porque existe a análise daquilo que foi pensado durante o período eleitoral e hoje redefinidos, que o papel de vocês hoje em cada secretaria é redefinir essas estratégias.
O que foi sonhado e pensado durante um plano de governo para ser apresentado à cidade e aquilo que vocês vão vivenciar na prática. Quando vocês estão lá, que vocês vivem a realidade das secretarias, que vocês vão em loco, que vocês sentem a condição da cidade. E aí chegou a hora de ver se o programa que foi apresentado lá no plano de governo vai ser executado e se a gente vai conseguir ou se não. E ser muito coerente e dizer que é possível e o que não é possível. Esse é o nosso exercício. O PPA tem essa característica de traçar o planejamento para os próximos 4 anos da gestão, mas também definir o modelo de cidade que queremos. Eu acredito que a participação de cada um nesse primeiro ato participativo do PPA é não só como gestores, como sociedade civil organizada, mas como cidadãos. É nesse momento que a gente tem que enxergar a cidade com o olhar de quem vive a cidade, de quem convive com os gargalos, com os problemas, com as demandas, residencial. Eu moro em qual bairro? Quais são as logísticas do meu transporte? Como é que é o meu modelo? Qual é o modal? Qual é o pendular? Quem é a minha cidade? Qual é a área de lazer que nós temos? Quais são as drenagens? E quando chove? E quando o sol é intenso? E quando eu preciso tomar uma vacina? E quando eu preciso de uma urgência? E a segurança da nossa cidade? Esse é o PPA. Mas deixo para vocês que pensaram a cidade dentro de uma perspectiva de desenvolvimento sustentável, dentro de uma perspectiva de região metropolitana, não é fácil. Mas eu acredito que criando o exercício e o hábito de sempre pensar o que foi planejado para não descaracterizar aquilo que foi vendido pela prefeita Nilda, atual prefeita, vendido no plano de governo, aperfeiçoado pelos secretários e delineando um horizonte de cumprimento, porque na gestão pública nada é imediato, tudo é uma construção. E aí eu deixo uma observação importante. Dentro do PPA, dentro de tudo que vocês apresentarem para a população, nessa perspectiva, tudo será avaliado e tudo será monitorado. Então, dentro da análise do plano de governo da prefeita, não deixem de nunca pontuar, assim, nunca deixar de considerar o relatório de transição que vocês apresentaram. Retomem, analisem o que vocês apresentaram. Veja se aquilo que foi apresentado cabe ser pontuado hoje, depois da experiência prática de quase 6 meses de secretaria. E coloquem isso de maneira clara e evidente para que a gente possa medir indicadores e ter resultados de impacto na cidade. É isso que, quando chegar na Câmara Municipal, através das peças de orçamento, é que nós vamos conseguir medir. Rominique falou de maneira muito assertiva. Nós temos um lapso temporal, mas é justificável pela necessidade de que os governos têm de entender essa transição, de entender os processos da cidade. Então, nós recebemos primeiro a LDO, que basicamente corresponde ao último ano do PPA, do antigo prefeito, que traz basicamente o modelo da gestão que vinha sendo adotada. E agora nós vamos construir o PPA, que tem que ser votado até em agosto, e daí sim nós vamos ter a gestão que foi sonhada e apresentada para a cidade de Parnamirim. Lembre-se que tudo que for pensado, tudo que for planejado, tem que virar recurso. E para virar recurso precisa ser aprovado e precisa passar pelo Legislativo. Nós estamos aqui, eu e a vereadora Halessa, mas nós temos um exército de vereadores que vão sim fazer vão se empenhar no propósito de construir essa cidade. E, ao mesmo tempo que nós nos colocamos como colaboradores, nós reforçamos também a nossa característica una, né? Que é a fiscalização e a execução plena das políticas dentro da nossa cidade. Nós vamos contribuir, nós vamos apresentar as nossas propostas, analisando os 3 documentos basilares, fora os planos que já estão em andamento e em execução na nossa cidade. Mas também cobramos, né, colocamos a Câmara Municipal como esse agente cobrador, de dizer, pensem a cidade com a perspectiva de crescimento, de avanço, de uma construção de um modelo de cidade, e não tão somente como um plano de governo. Muito obrigada a todos vocês. Convidamos agora a excelentíssima senhora vice-prefeita de Parnamirim, Kátia Pires, para o uso da fala. Bom dia a todos. Saudar o nosso secretário adjunto de Finanças, Rominique, a vereadora Hárika, a vereadora Halessa, que aqui representam a Câmara Municipal. Saudar os secretários aqui presentes, adjuntos, coordenadores. Saudar a sociedade civil aqui
presente. Quero também saudar o empresário da Trampolim da Vitória, a empresa que faz o transporte coletivo. É uma honra tê-lo aqui, Almir. Isso demonstra o interesse, né, da empresa pelo desenvolvimento da nossa cidade, contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade, no momento em que a gente apresenta, né, e faz a abertura dos trabalhos em relação ao plano plurianual. E eu estava aqui refletindo no momento de fala aí da vereadora Harika, porque eu já estive na Câmara, né, por 20 anos, e era comum, praticamente todos o meu mandato fui da Comissão de Finanças daquela casa. E essas peças, para mim, era contínua, né, a análise dessas peças, PPA, LDO e o orçamento. E estava aqui refletindo que nesse momento, neste ano, nessa nova gestão da professora Nilda, de Cátia Pires, dos secretários, uma nova gestão que Parnamirim escolheu, é importante que a gente, ao analisar ou sugerir e apontar as metas, os objetivos para os próximos 4 anos, a gente possa realmente colocar aquilo que a gente possa executar. Porque, como eu disse, em peças anteriores, em anos anteriores, você está aqui um exemplo muito claro. O bairro da Copab, o bairro Parque das Nações, é um bairro em crescimento, em desenvolvimento. E há quantos anos nós não identificamos a necessidade, nós que eu digo toda a sociedade, as gestões passadas, identificamos a necessidade de uma escola municipal naquele bairro. E nunca foi executada. Também identificamos a necessidade, aproveitando aqui a presença do empresário do ramo de transporte, a necessidade de uma linha de transporte que possa levar os trabalhadores para Natal, né, que é onde a maioria dos prestadores de serviço fazem esse caminho, esse trajeto. Então, resumindo, é importante demais que a gente possa nos debruçarmos sobre essa peça, aproveitando que é um orçamento participativo, que a sociedade terá um controle maior sobre a sua opinião, sobre a sua construção, mas especialmente da sua execução. Então, que nós possamos realmente colocar as metas, os objetivos, olhando para o nosso orçamento, olhando para o futuro e entregando a Parnamirim aquilo que ele precisa, que é o desenvolvimento pujante, contínuo, e assim fazendo a satisfação do nosso povo, da nossa gente. Boas-vindas a todos que estão participando, que possamos ter um dia de trabalho de positividade, de excelência, em nome da nossa querida Parnamirim. Muito obrigada e um bom dia. Em tempo, queremos registrar a presença do senhor secretário municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Gineu Góes, e acaba de chegar a excelentíssima senhora prefeita de Parnamirim, professora Nilda Cruz. Já gostaríamos de convidar a excelentíssima senhora prefeita a compor o nosso dispositivo e a fazer o uso de fala neste momento. Bom dia, cumprimento a mesa em nome da nossa vice-prefeita Cátia Pires,
também aqui representando a Câmara Municipal de Parnamirim, a vereadora Harica, representando todos os secretários, o nosso técnico aqui, lá do planejamento, Rubinho. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui juntos, porque nós acreditamos que com o planejamento, com a participação de cada um de vocês, nós vamos sim construir o nosso PPA. Juntos nós vamos construir o nosso PPA, o nosso plano plurianual. Gente, nós sabemos o quanto este plano é importante para as políticas públicas da nossa cidade. O nosso plano de gestão, acredito que todos vocês tomaram conhecimento, que nós construímos ouvindo a população, indo bairro a bairro, e este plano de gestão, ele vai ser fortalecido no PPA, porque é o PPA que vai trazer as nossas metas, as ações, as estratégias, para que possamos estar, no período destes 4 anos, resolvendo os problemas da nossa cidade. E o quanto é importante as lideranças comunitárias, os agentes políticos, a população como um todo, trazer as suas ideias, para que possamos transformar estas ideias em ações por meio do nosso plano plurianual e concretizar, e sempre pensando no bem da nossa gente. E este bem, essa qualidade de vida que nós almejamos, perpassa pelo nosso planejamento. Por isto, a importância deste momento. O plano plurianual, ele vai fazer com que a nossa cidade volte ao desenvolvimento sustentável. Então, que vocês participem, tragam suas ideias. O plano, ele está sendo construído. E esse debate e a participação de vocês é de grande importância. Nós conhecemos os problemas de Parnamirim, quer seja na saúde, na segurança, na educação, nas obras que nós precisamos de infraestrutura, no turismo, na cultura. Mas quando a gente planeja para que essas estratégias sejam executadas ao longo destes 4 anos, a gente sabe que nós vamos conseguir resolver estes problemas. Bem sabemos que estamos enfrentando muitos desafios, mas com participação a gente consegue resolvê-los, viu? Essas dificuldades. Então eu agradeço a presença de vocês, meu muito obrigada, e que Deus nos abençoe grandemente. Conte sempre com a amiga, né, essa gestora que está aqui à frente. Eu tenho dito que me vejam como amiga, me vejam como um instrumento que Deus colocou aqui para que possamos juntos transformar a vida de muitas pessoas. Então, meu muito obrigada, que Deus nos abençoe e gratidão. Nesse momento, o cerimonial desfaz o dispositivo e convida as autoridades para estarem se deslocando para os reservados. Nesse momento, daremos continuidade. Para isso, chamamos à tribuna o senhor secretário de Planejamento e Finanças, Rumenig Marinheiro, e a senhora Yasmin Tavares, coordenadora de Planejamento da SAPLAN, para uma explanação mais detalhada acerca do PPA.
Bom, pessoal, vamos dar início rápido aqui, só o nosso cronograma de elaboração do PPA, para todos ficarem cientes e sabendo como está sendo elaborado isso. Eu quero só pontuar mais uma questão, não tão quanto importante o que a gente já falou, mas essa peça é uma peça que a gente vai monitorar, avaliar e controlar cada detalhe, porque o setor de planejamento, com justamente um pedido que a professora Nilda nos fez, é justamente trazer uma mudança para um controle do que está sendo executado, por que está sendo executado, por que foi feito isso. Então, a prioridade vai existir e o controle também vai existir dentro de cada secretaria. Esse controle vem através de uma peça bem elaborada, porque se não tiver bem elaborado, junto com o plano de governo, os planos setoriais, a gente não vai conseguir controlar, monitorar. E essa peça está sendo elaborada não só com a equipe de Parnamirim, com a população de Parnamirim, mas também com outras peças tão quanto importante, que é justamente o PPA de Natal, que é justamente com a região metropolitana, que a gente participou de 3 ou 4 reuniões com a região metropolitana na elaboração do PPA de Natal, foi mais ou menos umas 3, né? E essas reuniões foram executadas dentro lá da CEPLAN, lá de Natal, e não só com a equipe de Natal, mas também com a equipe do Estado, né? Então, a gente está olhando também para a região metropolitana, o que o Estado tem e também com o que o governo federal tem adotado dentro do plano deles, para a gente poder adotar e fazer essa ligação dessas peças. Não fica pensando, imaginando que a Parnamirim iniciou esses trabalhos. Parnamirim tem uma equipe de planejamento. Ela é enxuta, é pequena, mas é competente dentro dos nossos parâmetros. E vamos construir uma peça diferente. Vai chegar, vereadoras, as duas vereadoras representando o Poder Legislativo aí, uma peça diferente ao Poder Legislativo. Vocês podem ter certeza, é uma peça totalmente fora do eixo, que não vai ser só uma peça para seguir os protocolos dentro da legislação, dentro da Constituição, e sim uma peça trazendo a realidade e a necessidade da população de Parnamirim, tá bom? Então vou passar aqui a palavra para Yasmin. Em poucos slides vocês vão ficar sabendo do que estamos adotando, como estamos caminhando e qual é o cronograma até agosto, tá certo, senhora? Uma apresentação rápida, prática e para não perder tempo para os senhores. Bom dia a todos, primeiramente, né? Nós vamos ser um pouco sucintos em relação às ferramentas que tem dentro do PPA, tá? Então, nós vamos apresentar algumas ferramentas que estão sendo compostas e ajudam na elaboração dos trabalhos do plano plurianual, tá? A primeira ferramenta, como já foi citada aqui várias vezes, é o plano de governo, né? Então, ele está sendo utilizado como base para o nosso PPA 2629, como uma ferramenta de elaboração das novas ações, programas, inclusive dos eixos que já foram criados com base neles, certo? O segundo é a nossa Agenda 2030, que é uma agenda global, tá? É uma agenda da ONU, que o município já segue alinhando a esses objetivos. Então, nossos eixos e ações, assim como bem os programas, estão seguindo essa agenda, os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Eles estão dentro desses eixos e programas para elaborar um PPA sustentável, um PPA voltado para a Agenda 2030, né, com base nos ODS. A terceira ferramenta é o PPA vigente, porque nós conseguimos identificar as ações e programas que são contínuas, né, assim como os projetos que já foram elaborados, as ações que precisam de manutenção, né. Então, ele está sendo utilizado como uma ferramenta direcional para a gente identificar as ações que vão ser melhoradas, as ações que podem ser excluídas, ou até projetos que podem ser implementados ou deixarem de implementar por algum motivo, certo?
Outras ferramentas que estamos utilizando também, né, é essa integração com a região metropolitana, né? Então, nós vamos articular encontros com as regiões de Natal, Macaíba e São Gonçalo, né? Serão encontros em busca da promoção de ações, de políticas públicas que envolvem os municípios, né? Então, essas regiões vão ser convidadas para fomentar essa participação, esse diálogo construtivo, né? E assim construir, como foi feito no PPA de Natal, com a nossa participação também, né? Ações efetivas, né? Políticas públicas efetivas para toda a comunidade. A participação popular, como já dito, ela é um dos pilares do nosso PPA, tá? Então, nós estamos focando bastante na expansão da participação popular, né? Nós vamos elaborar as plenárias em alguns bairros do município, que serão divulgados nas próximas semanas, datas e locais que já foram definidos, ok? Com a participação da Secretaria de Educação, nós definimos as datas para as plenárias, né? Que vai acontecer dentro do recesso escolar, exatamente para não prejudicar o calendário. Então, elas vão ser em algumas escolas que serão divulgadas a localidade. E também nós temos o nosso site, que está sendo finalizada a construção, e ele será divulgado junto com as plenárias. Então, a população que não conseguir se locomover até as escolas, que não conseguir ir presencialmente para as escolas, elas vão ter no conforto da sua casa o acesso ao site para dar sua contribuição nas áreas temáticas que elas acham primordiais, ok? E também temos os planos setoriais, como já foi dito, são os planos de cada secretaria, que nós fizemos um levantamento, então identificamos aqueles planos que ainda estão, né, sendo até aplicados, e assim a gente consegue identificar ações e projetos direcionados exatamente para sanar algumas demandas da população, né? Nós pegamos os planos principais de assistência, da educação, da saúde, mas também tem do desenvolvimento urbano, né? Então, nós estamos fazendo esse levantamento de planos setoriais que realmente possam ajudar na nossa criação de projetos e ações. Aqui são algumas peças que estão compostas dentro do nosso PPA, tá? Nós primeiros começamos com os eixos, que são o macro, né? Então, eles vão meio que orientar como é que vai ser explicitado os programas e as ações, porque tudo funciona meio como um quebra-cabeça, então eles estão interligados diretamente. Atualmente, nós temos 4 eixos, que a gente vai explicar um pouquinho mais para frente, certo? E eles foram desenvolvidos com base, sim, no nosso plano de governo, ok? Nossa segunda ferramenta seriam os programas, que eles estão em elaboração. Atualmente identificamos mais ou menos 5 programas dentro do plano de governo que já podem ser utilizados, mas ainda estamos fazendo reunião com algumas secretarias para elaborar programas realmente eficazes. Então, nós estamos fazendo esse trâmite, essa elaboração um pouco mais detalhada, porque realmente elaborar um programa ele demanda um pouco mais de tempo, né? Mas ela está sendo feita e acreditamos que vai ser de grande sucesso. O terceiro passo são as nossas ações, né? Como dizemos, no nosso PPA, que está vigente agora, acreditamos que identificamos cerca de 232 ações por aí, né? E nessas ações, algumas podem ser contínuas. Então, a gente identifica que ações que estão vigentes, elas vão continuar em operação para o próximo PPA, por ser uma ação contínua, né, como manutenção, enfim. E, demais, são muitas ações que realmente vão precisar ser reformuladas, novas ações voltadas para, de acordo com os eixos, com os programas, e que atendam especificamente as demandas da população. Principalmente as ações que vierem por demanda da população dentro das plenárias e do site. Aqui, como vocês podem ver, são os nossos 4 eixos, tá? Nós elaboramos 4 eixos, alguns mais específicos, outros um pouco mais amplos, ok? O nosso primeiro eixo é comunidade mais integrada, inclusiva e igualitária, certo? O nosso segundo eixo é cidade mais desenvolvida, transparente, sustentável e segura, focado no desenvolvimento da cidade, na sustentabilidade, né, na segurança principalmente. O nosso terceiro eixo ele é mais voltado para cultura, esporte e lazer dentro do município. Então, ele chega a ser um eixo um pouco mais específico, porque há necessidade de ações realmente voltadas para a promoção da cultura e esporte dentro do município, ok? E o nosso quinto eixo é construindo um futuro inovador e participativo. Ele é um eixo bem mais amplo, então ele abrange várias áreas temáticas, várias pastas e também várias ações.
Aqui algumas ferramentas participativas, como foram citadas, né? Além das plenárias nos bairros, que vão ser divulgadas, nós ainda teremos encontros com conselhos e sindicatos, no qual a gente vai fazer esse chamamento, no qual a gente também já identificou os conselhos que realmente estão ativos e funcionando e podem participar desses encontros, ok? E o nosso lançamento do nosso site virtual do PPA, da participação, que, de acordo com o nosso cronograma, ele vai ser lançado a partir da primeira plenária, que ainda vai acontecer esse mês. Aqui é um resumo do nosso cronograma, do que estamos seguindo, certo? Nós tivemos a elaboração das ações nos primeiros meses, né? O lançamento oficial do PPA, que na verdade era para ser para maio, mas aí tivemos alguns ajustes, ficou para esse mês, ok? A reunião com os conselhos e sindicatos ela ainda vai ocorrer, então estamos dentro do cronograma, né? A participação, tanto virtual quanto presencial, elas vão acontecer nos meses de junho e julho, porque finalizamos a coleta de dados, das informações, e aí podemos trabalhar com isso com base nelas, ok? E por fim, nós vamos dedicar o nosso mês de agosto todinho à revisão e elaboração do plano do projeto em si, certo? Então, finalizamos com envio à Câmara e assim esperamos a devolutiva, ok? Obrigada a participação de todos. Então, dou por encerrado justamente a abertura dos trabalhos do Plano Plurianual 2026-29. Muito obrigado a todos. Ele está enquadrando a gente aqui.
Estamos aqui na abertura oficial dos trabalhos de elaboração do PPA, o Plano Plurianual Participativo 2026-2029 do município de Parnamirim. O PPA é o documento que vai nortear as ações e investimentos da Prefeitura para os próximos 4 anos. Para falar um pouco sobre isso, conversamos agora com o secretário adjunto da Secretaria de Planejamento e Finanças, o senhor Rumenig Marinheiro. Obrigada, secretário, pela presença. Secretário, como a população será envolvida na construção do plano? A população vai ser envolvida através justamente da participação popular, das plenárias que vão ser feitas nos principais bairros e vai ser divulgado isso em site, rádios e redes sociais. Vai chamar a população para escutar e dizer e escutar a realidade do que eles mais necessitam na sua comunidade. Certo. E qual a metodologia, será utilizada para escutar a população e transformar essas contribuições em propostas concretas para o município? Então, a nossa metodologia é justamente no planejamento estratégico voltado para a área pública, elaborando essas peças, que é justamente o PPA, LDO e a LOA, para uma melhor execução e não colocar ações fictícias que não saem da realidade e que a gente não consiga executar. A gestão da professora Nilda pede justamente isso, que a gente possa colher as informações junto à população, a real necessidade que a gente possa executar, que a gente consiga colocar as ações e consiga executar dentro de cada ano. Nosso plano plurianual, todos sabem que é para 4 anos, então a gente vai prever qual é a prioridade para 2026, a real necessidade e a urgência daquela ação a ser executada em cada ano. E a gente poder colher e ativar essa ação dentro daquela necessidade do anseio da população e também junto à gestão atual. Secretário, como será feito o acompanhamento das metas e dos indicadores do plano? A sociedade poderá acompanhar? Como será esse acompanhamento? Como a gente pode fazer um convite para a sociedade acompanhar, estar podendo acompanhar de perto essa construção? Essa construção vai ser amplamente divulgada. E o acompanhamento dessa construção vai ser passo a passo divulgado nas redes sociais da Prefeitura e vamos divulgar essa elaboração e também quando for protocolado na Câmara. Antes disso, a gente vai fazer uma audiência pública para dizer o que a gente realmente compilou, captou, implantou dentro do plano. Protocolamos na Câmara, também vamos fazer uma audiência pública na Câmara para divulgar o que foi colhido, o que foi colocado nesse plano para os próximos 4 anos. Como bem dito, feito e falado aqui na apresentação, que a gente está pegando todas as informações do plano de governo, os planos setoriais, justamente o PPA, olhando também para a região metropolitana, em conjunto com o Natal, com as regiões metropolitanas, e também com o Estado e o governo federal, para a gente fazer justamente um plano que a gente possa poder vincular e executar. Muito obrigada, senhor secretário Rumenig Marinheiro, pelas informações, e nós seguiremos acompanhando os desdobramentos do plano plurianual e as ações do governo municipal nos próximos encontros.